Era o dia 6 de junho de 1944, precisamente às 15h. Na casa Southwick, em Portsmouth, o comandante supremo das Forças Aliadas, Dwight D. Eisenhower, estava parado diante de um mapa de parede que detalhava a costa da Normandia. Um assessor lhe entregou estimativas de baixas na praia de Omaha, um dos 5 pontos de desembarque. A informação era sombria. Mais de 2.000 homens perdidos em apenas 6 horas. O papel tremeu levemente nas mãos do general, refletindo a imensa pressão do momento. De repente, um momento de alívio. Um telegrama decodificado chegou em um papel de sinalização amarelo. A mensagem era crítica. Tropas avançando além dos obstáculos da praia. Eisenhower leu a nota uma vez, depois novamente, sua mandíbula apertada em antecipação. Ele olhou para o mapa, onde os pequenos alfinetes coloridos marcavam as 5 praias de invasão. Pela primeira vez desde o amanhecer, seus ombros relaxaram. Aquele era o momento em que tudo começou a mudar. Mas a questão que pairava sobre a sala era: qual inteligência específica, chegando nos próximos 60 minutos, forneceria a prova irrefutável de que 156.000 homens não seriam expulsos de volta para o mar pelas forças alemãs? A invasão, que havia começado às 6h30, representava o maior assalto anfíbio da história da humanidade. Foram necessários 3 anos de planejamento minucioso, envolvendo forças de 12 nações cruzando o vasto oceano. Na noite anterior, Eisenhower havia escrito pessoalmente 2 discursos. Um anunciava o sucesso da operação. O outro aceitava a total responsabilidade pelo fracasso. Ele manteve este segundo discurso, o da falha, dobrado no bolso de sua jaqueta durante todo o dia. Um fardo privado. Uma responsabilidade que nenhum assessor na sala de operações da casa Southwick poderia compartilhar. Na sala de operações, sob a luz forte e direta do teto, oficiais de Estado-Maior se moviam constantemente entre as estações de rádio e as mesas de mapas. Suas vozes eram mantidas baixas, um contraste estranho com o caos de informações que fluíam incessantemente por múltiplas frequências. O ar estava pesado, saturado pela fumaça de cigarros e pelo odor metálico da ansiedade e da exaustão. A cada meia hora, novos relatórios chegavam. Alguns animadores, muitos aterrorizantes. Nenhum, porém, era conclusivo o suficiente para dizer a Eisenhower se sua decisão de lançar a invasão, apesar das condições climáticas apenas marginais, havia condenado ou salvado a causa aliada. Um relógio na parede avançou para depois das 14h. Do lado de fora das altas janelas, os jardins ingleses floresciam com uma beleza absurdamente tranquila de junho, enquanto do outro lado do canal, centenas de homens morriam em estreitas faixas de areia. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria toda essa dinâmica. Ao amanhecer, os relatórios iniciais haviam sido quase triunfantes. O bombardeio naval foi bem sucedido. Os paraquedistas estavam majoritariamente dentro do alvo, e a resistência da Força Aérea Alemã, Luftwaffe, era mínima. Eisenhower permitiu-se um otimismo cauteloso enquanto caminhava pelos jardins ao redor da casa Southwick, as mãos cruzadas nas costas, observando comboios de suprimentos seguirem em direção aos portos em meio à névoa matinal. Seu chefe de gabinete, Walter Bedell Smith, chegou a esboçar um sorriso quando os primeiros relatórios da praia de Utah indicaram poucas baixas e um rápido avanço para o interior, além das fortificações costeiras. No entanto, as ilusões construídas sobre informações incompletas desmoronam rapidamente em tempo de guerra. Por volta do meio da manhã, o tráfego de rádio da praia de Omaha começou a contar uma história completamente diferente. Unidades estavam imobilizadas contra o paredão. Tanques foram perdidos na arrebentação, suas tripulações afogadas antes mesmo de dispararem um tiro. Os soldados não conseguiam avançar devido aos ninhos de metralhadoras alemãs que, de alguma forma, o bombardeio naval não havia neutralizado. Eisenhower retornou à sala de operações. O otimismo desapareceu de todos os rostos à medida que os escriturários atualizavam os painéis de vítimas com marcadores vermelhos, que pareciam se multiplicar a cada hora que passava.
O comandante supremo acendeu um cigarro e permaneceu em silêncio. No entanto, o silêncio naquela sala carregava um peso maior do que qualquer ordem que ele pudesse dar. Ao meio-dia, grandes seções do mapa de invasão permaneciam vazias, não porque a luta havia cessado, mas porque o equipamento de rádio tinha sido destruído, submerso ou simplesmente sobrecarregado pelo volume de tráfego. A terceira divisão britânica em Sword Beach não se comunicava há mais de uma hora. A 29ª divisão americana em Omaha havia silenciado completamente. Eisenhower pediu explicações a um oficial de comunicações e recebeu apenas um encolher de ombros desamparado. Falha de equipamento, talvez. Baixas totais, possivelmente. Interferência alemã, quem sabe. Em um canto da sala de operações, um oficial de inteligência analisava comunicações alemãs decodificadas que se referiam aos desembarques inimigos como contidos e aos contra-ataques em curso. As palavras pairavam no ar como um veredito de derrota. Eisenhower acendeu outro cigarro, o quarto em 2 horas, e estudou o mapa, onde alfinetes azuis representavam as posições aliadas. Mas metade desses alfinetes eram estimativas, não confirmações. Eram baseados em planejamentos pré-invasão sobre onde as unidades deveriam estar se tudo ocorresse conforme o cronograma. E na guerra, nada jamais segue o cronograma. A questão era se o desvio significava apenas um atraso ou um completo desastre. Às 13h30, um relatório de observadores navais chegou via rádio de contratorpedeiro. Transmitido em linguagem militar, o jargão não conseguia disfarçar o horror que descrevia. A praia de Omaha continuava sob fogo pesado, corpos flutuando na água e embarcações de desembarque desativadas, formando um cemitério ao longo da costa. O pessoal médico estava impedido de alcançar os feridos. Eisenhower leu a transcrição datilografada lentamente, seu rosto não traindo emoção, e a colocou na mesa de mapas para que os outros pudessem ver. A sala ficou ainda mais silenciosa. Alguém deixou cair um lápis e não o pegou. Por 20 minutos, ninguém falou diretamente com o comandante supremo, como se tivessem medo de que suas palavras pudessem forçá-lo a confrontar a possibilidade de que a Operação Overlord estava falhando em tempo real. Fora das janelas, o sol da tarde iluminava a pacífica paisagem rural inglesa. Dentro, as luzes de teto projetavam sombras duras sobre rostos que não dormiam há 36 horas. Eisenhower se dirigiu a uma cadeira de canto e sentou-se. Ele esperava pela inteligência que justificaria sua decisão ou a condenaria. E esperar, ele diria mais tarde, era a parte mais difícil do comando. Às 14h45, 3 relatórios cruciais chegaram em questão de minutos. Foram entregues por assessores diferentes, em papéis de cores distintas, vindos de quartéis generais diferentes. O exército britânico sinalizou que as tropas haviam capturado Ouistreham e estavam 3 quilômetros no interior. As forças canadenses relataram o estabelecimento de uma ligação entre as praias de Juno e Gold, criando uma frente contínua. Mais criticamente, um observador avançado da 1ª Divisão dos Epiraciro informou por rádio que as tropas americanas haviam rompido os penhascos acima da praia de Omaha e estavam encontrando apenas resistência dispersa além das fortificações costeiras. Eisenhower se levantou e caminhou até o mapa. Um oficial júnior já estava movendo os alfinetes azuis para o interior em todas as 5 praias, suas mãos firmes, apesar da magnitude do que os alfinetes representavam. O padrão era agora inegável. A Muralha do Atlântico, a Fortaleza Europa de Hitler, 2 anos em construção, fortificada com concreto, aço e o sangue de trabalhadores escravos, havia sido penetrada, não em um ponto, mas ao longo de uma frente de 80 quilômetros. O rosto de Eisenhower não mudou, mas seus ombros caíram ligeiramente com a liberação da tensão. Um sinal físico que os oficiais mais próximos reconheceram imediatamente. A ilusão de um fracasso potencial começou a se dissolver, substituída por algo mais perigoso: a esperança. Entre 15 Rio e 16 Real de 6 de junho de 1944,
A natureza da guerra de Eisenhower se transformou da incerteza para a clareza. Às 15h03, uma interceptação ultra-decodificada chegou à sua mesa, revelando que o marechal de campo Rommel ainda estava na Alemanha. Ele havia deixado a França no dia anterior, convencido de que o clima tornava a invasão impossível. A estrutura de comando alemã estava horas atrás da realidade, paralisada pela ausência de liderança no momento mais crítico. Às 15h18, fotografias de aeronaves de reconhecimento foram apressadamente levadas para a sala de operações, ainda úmidas do revelamento em um laboratório móvel. Elas mostravam colunas de veículos aliados se movendo para o interior em todas as 5 praias. Não havia sinais de contra-ataques blindados alemães chegando à costa. As divisões Panzer que deveriam ter chegado ao meio-dia não eram visíveis nas fotos. Às 15h30, um oficial de ligação do 21º Grupo de Exércitos relatou que as tropas britânicas haviam capturado a Ponte Pegasus intacta e a estavam defendendo contra os contra-ataques. A ponte representava um ponto de apoio fundamental para toda a invasão, impedindo reforços alemães vindos do leste. Eisenhower pediu confirmação de cada relatório. Ele a recebeu. Em seguida, virou-se para Walter Bedell Smith e falou calmamente com a voz firme. Eles não estão nos empurrando de volta. Nós vamos ficar. O relógio de parede marcava 15h47. Lá fora, sinos de igreja tocavam a oração vespertina em uma pequena aldeia inglesa que ainda não sabia que a invasão havia sido bem-sucedida. Mas naquela sala, naquele momento, o comandante supremo sabia. Em minutos após a avaliação de Eisenhower, a atmosfera na sala de operações mudou, não para celebração. Homens ainda estavam morrendo do outro lado do canal, mas para uma urgência profissional e focada, agora direcionada à exploração do sucesso e não mais à sobrevivência. Os oficiais começaram a planejar a próxima fase com energia renovada, como acelerar os embarques de suprimentos quando comprometer as divisões de reserva, onde esperar os inevitáveis contra-ataques alemães. Eisenhower ditou uma mensagem para ser enviada a todos os comandantes. Suas palavras eram precisas e despidas de emoção. Continuar operações agressivas, cabeça de praia estabelecida, acúmulo de forças em curso. Um escriturário datilografou a mensagem, entregou-a ao comandante supremo para aprovação, e ela foi transmitida por múltiplas frequências de rádio para dezenas de milhares de homens que precisavam saber que seu sacrifício não tinha sido em vão. Alguém ofereceu café a Eisenhower. Ele aceitou, bebeu em pé junto ao mapa e permitiu-se o menor reconhecimento do que a hora havia confirmado. A guerra agora podia ser vencida. A Europa de Hitler podia ser derrotada. Sua decisão de 6 horas atrás, tomada na escuridão, com dados meteorológicos incompletos e o peso da história, havia se provado correta. No entanto, o alívio que sentia era temperado pelo conhecimento de que milhares de homens haviam pago por essa correção com suas vidas. A certeza tardia que atormentou a tarde de Eisenhower decorreu do caos inerente à guerra anfíbia, agravado pela tecnologia de 1944. Rádios falhavam quando molhados. As redes de comunicação ficavam sobrecarregadas pelo volume de tráfego. A estrutura de comando exigia que os relatórios viajassem por múltiplas camadas, do pelotão à companhia, ao batalhão, à divisão, ao corpo, ao grupo de exércitos, até o quartel-general supremo, antes de chegarem ao homem que mais precisava deles. Ao contrário de guerras posteriores com imagens de satélite em tempo real e comunicações digitais, os comandantes do dia D operavam em um nevoeiro de informação, onde a realidade do campo de batalha poderia ter horas de defasagem quando chegava aos tomadores de decisão. Um relatório datilografado às 11h, na praia de Omaha, poderia não chegar à casa Southwick antes das 14h, e a situação descrita poderia ter mudado completamente. Além disso, tanto a doutrina aliada quanto a alemã esperavam contra-ataques blindados maciços poucas horas após qualquer desembarque. Eisenhower não poderia saber que a invasão havia tido sucesso até que as unidades blindadas alemãs falhassem em aparecer. E essa ausência só poderia ser confirmada
por meio de observação sustentada ao longo do tempo. Os mapas em sua parede mostravam posições, mas apenas o acúmulo de múltiplos relatórios confirmatórios, de reconhecimento aéreo, observadores navais, unidades terrestres e interceptações ultra, poderia provar que essas posições eram estáveis, em avanço e improvavelmente sujeitas a um colapso. A certeza exigia a convergência de evidências de fontes independentes, e essa convergência levava tempo. Ao cair da noite, Eisenhower autorizou a aceleração das forças de acompanhamento. Divisões adicionais, blindados, artilharia, suprimentos e apoio aéreo foram direcionados à Normandia, agora que a cabeça de praia estava confirmada como segura e capaz de receber reforços. Os comandantes navais receberam ordens para iniciar a construção dos portos Mulberry, estruturas pré-fabricadas, que sustentariam a invasão porque a aposta de desembarcar em praias abertas havia valido a pena, superando as esperanças iniciais. Às 21 h, Eisenhower finalmente permitiu-se caminhar sozinho para o exterior. Ele fumou um cigarro sob estrelas invisíveis devido ao blackout da guerra na Inglaterra. O ar da noite estava fresco em seu rosto após 14 horas em salas superaquecidas e cheias de fumaça e tensão. Dentro da casa Southwick, os oficiais de Estado-Maior trabalhavam durante a noite, atualizando as listas de vítimas. A contagem final ultrapassaria 10. Zero baixas aliadas somente no dia D, um número que apertava a mandíbula de Eisenhower quando ele o via datilografado no papel. Mas a cabeça de praia aguentou. Ela se expandiu. Ela se tornou a base para tudo o que se seguiu. O discurso da falha, ainda dobrado no bolso de sua jaqueta, seria descoberto por historiadores décadas depois, mas ele nunca foi proferido. A hora entre 15 Rio e 16 Rio o tornou obsoleto, transformando-o de uma potencial verdade em uma mera curiosidade histórica. A confirmação do sucesso nessa hora crítica abriu uma segunda frente que Stalin exigia há anos, forçando a Alemanha a dividir seus exércitos entre o leste e o oeste e acelerando o colapso do Terceiro Reich. Nos 11 meses seguintes, as forças aliadas avançariam das praias da Normandia até o rio Reno, libertando a França, a Bélgica e a Holanda, enquanto os exércitos soviéticos avançavam implacavelmente do leste em direção a Berlim. A cabeça de praia estabelecida em 6 de junho e confirmada como viável na hora da certeza de Eisenhower, se tornou a base logística para mais de 2 milhões de soldados aliados que lutariam até o dia da vitória, em maio de 1945. Os historiadores identificariam mais tarde o dia D como o começo do fim da Alemanha nazista, o momento em que a derrota de Hitler se tornou inevitável em vez de apenas possível. Mas essa inevitabilidade histórica não era clara na época, nem mesmo para o comandante supremo que a ordenou. Tornou-se clara apenas quando relatórios fragmentários se uniram em um fato inegável, quando as fotografias de reconhecimento não mostraram contra-ataques alemães, quando as interceptações ultra revelaram a confusão inimiga, quando as tropas avançaram além dos obstáculos da praia e continuaram a avançar. A hora do saber chegou lentamente, construída a partir de dezenas de pequenas confirmações que se acumularam em certeza. E com essa certeza veio a autorização para empenhar reservas, acelerar o acúmulo de forças e transformar uma tênue base em uma invasão imparável. A liderança na guerra é frequentemente medida por decisões tomadas na ausência de informação perfeita, e a decisão de Eisenhower de lançar a Operação Overlord, apesar do clima marginal, permanece como uma das apostas mais importantes da história. Mas a hora entre 15 Rio e 16 Rio, de 6 de junho de 1944, revela uma dimensão diferente do comando, a resistência psicológica necessária para conviver com a incerteza enquanto milhares de vidas estão em jogo. Naquela sala de operações na casa Southwick, com relatórios incompletos e inteligência fragmentada, Eisenhower não podia saber se sua decisão havia sido brilhante ou catastrófica, até que os dados se acumulassem lenta e dolorosamente em clareza. A invasão teve sucesso não apenas por causa de um planejamento meticuloso,
logística esmagadora e coragem extraordinária, mas porque o comandante supremo teve a fibra moral de esperar pela certeza, quando todos os instintos exigiam respostas imediatas. Enquanto a última luz se apagava sobre a Inglaterra naquela noite, Eisenhower soube o que a história passaria décadas confirmando. A hora do saber havia chegado, e com ela, o começo do fim da guerra. No comando, a dúvida é inevitável. Mas a capacidade de suportar a dúvida até que a evidência a substitua pela certeza, essa é a forma mais rara de coragem. Se você se sentiu inspirado pela resiliência e a coragem do comandante supremo Eisenhower e adora mergulhar nos detalhes dos momentos mais críticos da história, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua participação ajuda a manter vivas essas histórias incríveis. Deixe também seu curtir para sabermos que você gostou desta análise.